se ver no espelho e não reconhecer a própria imagem. Esse é mais ou menos o sentimento de alguém que passou por uma cirurgia e conseguiu perder muito peso. Vamos conhecer a história do Edson Cândido. Antes da cirurgia, eu tinha a questão da deficiência com relação à saúde. Tinha problema de pressão alta, tinha um início de diabetes, sentia-se muito fadigado também. E eu cheguei num momento da autoestima muito baixa. E daí eu tentei várias dietas, mas eu não conseguia ter êxito e realmente eu fui amadurecendo e procurei a cirurgia. Eu cheguei a comer uma pizza grande com refrigerante de 2 litros, 7 carioquinhas, 7 pãozinhos eu comia um bolo mole todinho. Hoje eu não consigo comer e não tenho vontade de comer nenhuma fatia de bolo assim. Pão eu como só um pão normal e fruta como normal também. Então, assim, eu me alimento normal, em 3 horas, mas tudo regrado, assim. Toda a minha família é obesa, toda a minha família tem pressão alta. Eu tomava remédio de pressão alta desde 17 anos de idade. E aí eu lembro que o médico falava que quando eu fizesse cirurgia eu ia deixar os remédios no hospital, e realmente foi. Nunca mais tomei remédio, nunca mais tive problema de pressão alta. É uma decisão porque o médico ele não opera a cabeça, ele opera o estômago. Com o tempo você vai sentir fome, você vai ter ansiedade. Então aí é onde eu bato na tecla do que a cirurgia é a questão psicológica dessa atitude, né? Dessa atitude de mudar de vida. Você nasce de novo, você vai aprender tudo, você vai aprender a andar, você vai aprender a se ver no espelho, porque, por exemplo, eu entrei com 140 quilos no hospital, eu já saí com 5 quilos a menos e com 20 dias eu estava com 16 quilos mais ou menos, então no decorrer do tempo, assim, um tempo muito pequeno, você vai perdendo e vai mudando totalmente a sua semelhança. Então, quando você começa a olhar no espelho, você não se vê mais. Isso é um choque também, entendeu? E o seu corpo, ele está condicionado a tudo que é de gordo. A maneira de sentar, a maneira de agir. Então, você não começa a se ver como magro. Complicado para o cérebro entender que você é outra pessoa. Bacana, né? O cirurgião plástico Eduardo Furlani, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é o nosso convidado para falar sobre as cirurgias que devolvem o contorno do corpo do paciente ex-obeso. Doutor Eduardo, tudo bem? Tudo bom, Marina? A gente viu aí na matéria, né, que a perca de peso, às vezes, ela é muito expressiva, né, muito grande. E, às vezes, com isso, vem um excesso de pele, né? A gente percebe em alguns pacientes, a gente nota aquele braço que tem aquela pelezinha sobrando embaixo, às vezes até na barriga, né? Isso vai depender de paciente para paciente, essa presença de excesso de pele após esse emagrecimento? Sim, Marina. Varia de paciente para paciente, varia em que estágio ele fez a cirurgia também. Nós notávamos que no início dessa cirurgia de redução de estômago, cirurgia bariátrica, as perdas de peso eram muito maiores, porque só super obesos que buscavam esse procedimento. Hoje mudou um pouco, né? Então existem outras indicações, pessoas que não têm tanto peso assim já procuram. Então você tem fases mais intermediárias em que nem sempre a pessoa tem tanto excesso de pele assim que necessite de uma cirurgia. Quase sempre precisam fazer alguma coisa, algum procedimento, algum ajuste, mas não necessariamente cirúrgico. O senhor falou aí da questão da quantidade de peso, né? Onde ele se enquadra, por exemplo, obeso ou superobeso. Pode também depender da idade ou da musculatura do paciente? Sim, depende da idade, depende da musculatura, principalmente de volume, depende do quanto perdeu de peso e depende do estilo de vida também. Pessoas independentemente da genética, pessoas que têm maior cuidado com a pele, com hidratação, menor exposição solar, também são pessoas que têm a maior tendência a conseguir retrair aquela pele, pelo menos em parte, para não se fazer necessário um procedimento cirúrgico de retirada do excesso. E quais são as cirurgias principais, nesse caso que a gente está falando aí do corpo, né, do paciente? Bom, cada área deve ser abordada individualmente. O paciente que teve uma grande perda de peso, ele não deve
se exceder em cirurgias muito grandes. Então, existem abordagens para a coxa, existem abordagens para o abdômen, para a mama, braço, face, tudo isso pode ser abordado. E o estado, principalmente nutricional, porque ocasionalmente acontecem desnutrições no pós-operatório, deve ser avaliado também antes de fazer uma cirurgia plástica, com dosagem de proteínas, albumina sérica. Isso é muito importante. E essa cirurgia plástica, ela pode ser feita com quanto tempo depois da bariátrica? O ideal, Marina, é que exista uma estabilidade no peso. Então, normalmente nós consideramos como a data ideal após 1 ano, que é o que os cirurgiões especialistas na redução de estômago consideram como o ponto de estabilidade. Eles têm uma meta de perder em torno de 40%, 50% do peso até 1 ano e depois estabilizar e não perder mais. Esse é o momento ideal. E essa cirurgia, ela pode já, em uma cirurgia, já resolver ou pode ser preciso fazer repetição de uma cirurgia plástica? Qualquer cirurgia plástica, independente de ser depois de uma cirurgia bariátrica ou não, ela existe a possibilidade de você precisar de um complemento. Um aprimoramento. Um aprimoramento, um ajuste fino. Mas essas cirurgias em especial, elas costumam ter a necessidade de fazer ou um ajuste naquela mesma área ou mais alguma área. Normalmente a pessoa que teve um grande emagrecimento, ela precisa de cirurgia em mais de uma área e na maioria das vezes não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então ela faz alguns procedimentos diferentes. Por que a atividade física não resolveria? Por que é necessário realmente operar nesses casos que o senhor citou? A atividade física, Marinela, faz principalmente, ajuda a perder peso, melhora o tônus muscular, mas a atividade física não diminui flacidez de pele. Quando nós falamos de resolver flacidez com atividade física, nós falamos principalmente de flacidez muscular. Então nós temos um músculo que é encoberto por aquela pele. Aquele músculo pode ficar rígido, mas a pele não vai ficar mais rígida depois de uma atividade física. Então não tem muita relação, tem mais relação com perda de peso e não com a flacidez de pele. Entendi. E no caso desse paciente, né, que vai precisar fazer as cirurgias, ele pode precisar de próteses, por exemplo? É muito comum que sim, principalmente no caso de seio, esses pacientes que perderam muito peso, eles perdem muito volume de seio também. Então você precisa de um certo volume para dar um contorno mamário mais bonito, mais adequado. Então, na maioria das vezes, a gente precisa de alguma prótese de silicone, principalmente para o seio. Para as outras áreas do corpo, mais dificilmente. Bumbum também, é bem comum precisar de uma prótese de glúteo para poder dar um contorno melhor nessa região glútea. Quando a pessoa também tem esse tipo de emagrecimento, a gente percebe que o rosto dela fica também diferente. Parece que envelhece, fica um rosto também mais seco, né? A gente percebe. Dá para fazer também algum tipo de procedimento corretivo estético que devolva esse aspecto mais jovem? Com certeza, Marina. E nesse aspecto, a gente está falando do que tem sido a estrela da cirurgia plástica dos últimos 5 anos e provavelmente nós estamos na década do enxerto de gordura facial. Porque uma coisa que mudou um pouco no conceito de envelhecimento facial foi que antes se associava muito o envelhecimento à palavra queda. E hoje se associa muito o envelhecimento à palavra esvaziamento. E esvaziamento é justamente o que essa cirurgia faz. A pessoa perde gordura. Perder gordura, perder volume, envelhece. Então, nós podemos repor essa gordura. Se houver uma grande flacidez de pele, pode ser feito o lift facial que você tira o excesso de pele. Mas se não houver tanto excesso de pele, ainda assim houver envelhecimento, o que é muito comum, quase sempre acontece, você pode fazer essa reposição de gordura com enxertos, que é uma cirurgia minimamente invasiva que não deixa cortes, não deixa cicatrizes no rosto. E esse tipo de procedimento, né, com enxerto de gordura, ele precisa ser renovado? Porque normalmente, popularmente, a gente imagina, não, é absorvido, a gordura vai ser toda absorvida. Como é que vai funcionar isso? Ela vai precisar de um acompanhamento? É até da cultura popular achar que essa gordura injetada, ela sempre vai ser absorvida. Porque no passado, na década de 80, se fazia enxerto de gordura e ele era absorvido.
Mas as técnicas mudaram e hoje nós temos enxertos que não são mais absorvidos. O que acontece é que a pessoa continua envelhecendo. E envelhecer é perder gordura, a gente sabe cada vez mais disso. Então ela vai continuar perdendo, mas ela vai estar sempre melhor do que se ela não tivesse feito. Ok, doutor Eduardo, quero agradecer a sua presença aqui com a gente no nosso programa. A gente também teria mais dúvidas, mas vamos deixar para uma próxima oportunidade. A gente está encerrando esse bloco, daqui a pouco vamos falar como reaprender a se alimentar e até controlar a própria fome. Daqui a pouco.